Olá, caros alunos! Bem, para quem não me conhece, meu nome é Beatriz e hoje eu serei a professora de vocês a respeito da República Oligárquica. Bem, a nossa aula será dividida em duas partes: o contexto histórico e a estrutura política de como que era ali a República Oligárquica. Mas antes, a gente precisa entender o que é uma oligarquia. A oligarquia, ela é um governo onde um grupo de poucas pessoas exercem o poder. Essas pessoas, elas dividem o mesmo ideal, a mesma classe, enfim, elas defendem as mesmas ideias. Vamos lá. O contexto histórico. A República Oligárquica, ela é o fim da República da Espada. O que foi a República da Espada? A República da Espada era quando quem governava o Brasil eram militares, que no caso ali seriam o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Então, em 1894, é o momento em que Prudente de Moraes ele toma o poder, melhor, ele é eleito, e ele é um civil, ele não é militar como era antigamente. Algo também importante ressaltar é que a economia do Brasil naquela época ela era baseada na agricultura, mais especificamente na exportação de café. Algo que também é importante é que o poder ali era centralizado nas mãos de São Paulo e de Minas Gerais. Uma coisa que não podemos esquecer é que naquela época não existiam partidos nacionais, existiam partidos estaduais. Então existia partido de São Paulo, de Minas Gerais, entre outros estados que eles existiam, né? Só que o poder, nesse momento, ele fica na mão de São Paulo e Minas Gerais. E é por conta disso que também o governo, melhor, a República Oligarca também é conhecida como República do Café com Leite, porque o maior produtor de café era São Paulo e o maior produtor de leite era Minas Gerais. Então, é por conta disso. Enfim, como funcionava a estrutura política? A estrutura política desse governo, ele funcionava de uma forma que revezavam o poder entre Minas Gerais e São Paulo, né? Então, ou uma hora estava São Paulo, ou uma hora estava Minas Gerais. Não existia mudança ali, né? Então, sempre era São Paulo ou Minas Gerais. Então, essas elites, elas sempre se mantinham no poder. E como elas se mantinham no poder? Elas se mantinham no poder através do coronelismo e o voto de cabresto. O que era o voto de cabresto e o coronelismo? O voto de cabresto era quando os coronéis, ou melhor, aqueles que detinham do maior poder ali na região, eles pressionavam o eleitor para que o eleitor votasse nele. Porque naquela época o voto não era fechado, não era secreto. O voto ele era aberto. Então, meio que sempre nos locais onde iam haver os votos, né, onde as pessoas iam votar, sempre havia um coronel, sempre ali pressionando a pessoa para que ela fizesse. Ou seja, ou a pessoa, ou o eleitor, ele votava por pressão ou por troca de favor. E eu vou explicar por que se chama voto de cabresto. Voto de cabresto porque cabresto é o que guia o cavalo. Então, aquele negócio que você coloca no cavalo para você montar no cavalo para você guiar ele, se chama cabresto. Então é por conta disso que o voto se chama voto de cabresto. Porque meio que os coronéis, eles colocavam o voto, entre muitas aspas, eles colocavam o cabresto nos eleitores e forçavam eles a votarem neles. Então, através disso, eles conseguiam controlar os votos e se elegerem. E terceiro ponto ali, é que existia ali uma troca mútua, né, entre os governadores. Então, meio que outros deputados que não tinham as mesmas ideias que eles eram impedidos de assumir seus cargos. O que reforça ainda mais a oligarquia, né, que é o poder de poucos. E para encerrar, eu não vou passar da minha parte, porque a minha aula é até aqui.